Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, nosso programa que semanalmente recorda páginas marcantes da rica trajetória da nossa TV. Vamos falar desta vez sobre uma novela que está completando 25 anos agora em 2023. Pérola Negra. Pérola Negra é uma novela do SBT, foi exibida, como eu disse, há 25 anos, né? Ela estreou no dia 9 de novembro de 1998 e foi até dia 18 de junho de 1999, se eu não estou equivocado. Foram quase 200 capítulos. Vamos falar dela hoje, mas antes de começarmos, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição se não for inscrito ainda aqui no canal, deixe o seu like, ative no sininho as notificações para não perder os conteúdos aqui do nosso canal do Observatório da TV. Comente, deixe o seu elogio, sua crítica, seu complemento, sua sugestão de tema e compartilhe os nossos conteúdos com outras pessoas que você sabe que podem se interessar por eles. Assim, nós vamos cada vez mais longe, como temos crescido bastante. Eu agradeço a todos vocês por isso e pela audiência, claro, né? Pérola Negra é uma novela argentina. O seu autor original se chama Enrique Torres. E aqui no Brasil, curiosamente, um outro Henrique foi responsável pela sua adaptação, Henrique Zambelli, que fez várias novelas no SBT a partir dessa, né? Ao longo da década de 2000, assinou quase todas as novelas do SBT nesse mesmo esquema de adaptações de originais de países vizinhos aqui, especialmente do México, né? Enfim. E na Argentina, Pérola Negra foi exibida um pouco antes da nossa versão daqui, né? Em meados da década, ali por 94, 95, salvo engano da minha parte. A protagonista dessa novela lá na Argentina é uma atriz que, desde criança, atua na TV do país, né? Que é a Andrea Del Boca. E a nossa protagonista aqui foi a Patrícia de Sabrí. Patrícia de Sabrí já havia feito algumas coisas na época, como, por exemplo, a novela Olho no Olho, na TV Globo, da qual falamos aqui no TBT da TV recentemente, novela do Antônio Calmon, né? E também já no próprio SBT, uma novela exibida pelo SBT, embora não fosse produzida por eles, né? Colégio Brasil, em 1996, uma novela da Ioia Ursh e também do Roberto Talma, que era o seu produtor e seu diretor-geral. Ela foi escolhida para interpretar a personagem principal, que se chama Pérola. E de onde vem esse nome dela e o nome da própria novela? A história começa uma pequena passagem há pouco mais de 20 anos da atualidade onde o enredo se desenrola, né? Uma mulher, que nós não sabemos quem é, dá à luz uma filha. E essa filha é levada para um colégio inglês distante da cidade, né? Chamado Colégio Inglês Santa Matilda, cuja dirigente, cuja diretora, né, responsável por essa instituição é a Miss Ellen, papel da Martha Mellinger, que talvez você conheça muito mais como a Irene, mãe de Doris, né, Mulheres Apaixonadas, né, que está em reprise agora, inclusive. A Miss Ellen recebe lá uma mulher que leva essa bebê que nasceu. Nós não sabemos se quem está levando é a mãe ou não, enfim. Mas fato é que ela entrega essa bebê junto com uma carta de recomendação e 22 pérolas negras. Nessa recomendação, as pérolas negras valem muito, as pérolas em si já valem bastante, né? E a pérola negra vale bem mais. Aí, nessa recomendação, a mulher que entregou diz o seguinte: olha, eu quero que a senhora cuide da educação, cuide dessa criança. Junto com ela vão 22 pérolas negras. Uma para cada ano da vida dela, das despesas dela no Colégio Santa Matilda, até que ela complete 21 anos. Data na qual a última pérola que sobra deve ser entregue a ela. Muito bem.
Nesse colégio, crescem juntas duas meninas que lá foram deixadas. Essa, que é a Pérola, né? Ela nem registrada tinha sido, então a Miss Ellen cuida disso e dá à menina o nome original de Pérola, por conta da história toda, enfim, né? Essa é a personagem da Patrícia de Sabri. E outra menina que cresce lá com ela, é de uma família muito tradicional, etc., mas que acabou indo parar lá por uma questão de preconceito social, resistência às escolhas amorosas do seu herdeiro que geraram a criança, enfim, né? Essa é a Eva, interpretada pela Vanusa Spindler. Vanusa Spindler, que inicialmente havia sido convidada para fazer a Pérola, mas acabou não se acertando ali, resolveram contratar a Patrícia e a Vanusa pegou esse outro papel. Muito bem. Quando a história começa, nós temos esse pequeno prólogo, digamos, né? E acompanhamos um pouco ali da grande amizade, da irmandade propriamente, entre essas duas moças, que estão ali à beira de deixarem o colégio porque já são grandinhas, né? As duas acabam se ligando, se envolvendo emocionalmente, por assim dizer, com um rapaz que dá o nome de Adão, inspirado pela apresentação que ele tem da menina que se chama Eva, né? Então ele, ali fazendo uma troça, dá o nome de Adão e se envolve com as duas, com a Eva mais decisivamente. É na verdade, Tomás, papel do Dalton Vig. Um jovem muito bonito, leva as meninas na conversa, enfim, né? E a Eva acaba engravidando do Tomás. Ou melhor, do Adão, como ela pensa, né? Pois bem, enquanto esses fatos se desenrolam, nos primeiros capítulos da novela, existe o problema da sucessão das empresas da família da Eva, que são os Pacheco Oliveira, cujo patriarca, o Carlos, que é um veterano da TV Tupi, Rildo Gonçalves, ele está preocupado com o dia a dia da empresa. Ele chega a dizer, numa reunião com os principais executivos do negócio, que teria sérios problemas para escolher quem seria o seu sucessor se ele tivesse que fazer aquilo naquele momento, porque não estava contente com a situação. Tá? Carlos acaba morrendo um pouco depois. E, com essa notícia, Eva tem que deixar a escola, não só porque já está pela época mesmo, mas porque o avô morreu, ela tem que tomar ciência oficialmente de tudo, eventualmente tomar parte dos seus negócios, porque ela é a herdeira do avô, né? Essa é uma forma, uma das, né, de o Carlos penalizar a mulher que o fez sofrer muito, com quem ele era muito infeliz, a matriarca dessa família, a dona Rosália Pacheco Oliveira, que é um excelente trabalho, não que esses outros que eu já citei não sejam, e nem os que eu ainda vou citar, né? Mas que é um excelente trabalho nessa novela de uma atriz chamada Maximira Figueiredo, que você talvez não conheça de nome, mas seguramente basta ela abrir a boca e dizer um oi para você reconhecer a voz de Maximira Figueiredo, que a vida toda emprestou-a para dublagens de filmes, de desenhos animados, de séries, enfim, dublou tudo quanto você possa imaginar. E ganhou aquele que talvez seja o seu melhor momento na televisão com essa personagem, a Dona Rosália, que fingia ser cega, ela não era cega, usava um par de óculos escuros e passava para os outros sempre como cega. Quando estava sozinha, enfim, claro que não precisava ficar fingindo para ninguém, né? Mas ela se fazia passar por cega para melhor controlar ali a sua família, ou tentar, né? E o Carlos deixa tudo para essa neta, Eva, para revoltar a Rosália e os outros todos, que na verdade queriam mesmo que ele morresse para ficar com tudo que era dele, né? Essa família tem uma empresa do ramo de cosméticos, de perfumaria, enfim, chamada Nerta, que não está tão bem assim, né? Nessa empresa trabalha um executivo chamado Augusto, que é o Manitou Felipe, e também uma jovem que tem uma participação muito importante no decorrer da novela toda e que vem a ser a melhor amiga da Pérola. Quando ela
a conhecem, enfim, né? Chamada Ana Maria, que é a personagem da Marcela Leal. E também trabalha nessa empresa o Laureano, papel do Fábio Cardoso, que é sobrinho de Carlos, né? Ele é filho da irmã de Rosália, Dona Branca, que é a Lia de Aguiar, e pai de Malvina, uma jovem muito bonita, mas muito insegura, porque ela sabe que o noivo é um grande mulherengo, um grande safado. E quem é esse noivo? O Tomás. A partir do casamento desses dois jovens, duas empresas desse ramo de perfumaria, de cosméticos, enfim, podem até aliar suas forças eventualmente. A Nerta, dos Pacheco Oliveira, e a Aquarel, que é da família do Tomás, os Álvares Toledo, liderados por Fernando, papel do Luiz Carlos de Moraes. O Fernando era viúvo de um primeiro casamento, do qual houve dois filhos, o Tomás e o Fernando Júnior, que era o Renato Modesto. Renato Modesto que, dos anos 2000 para cá, tem se dedicado mais a escrever. Ele escreveu, por exemplo, uma novela que podemos acompanhar agora novamente na Record TV, A Terra Prometida, né? E o Fernando havia se casado de novo com uma mulher muito bonita, a Renata, que era a Cléo Ventura, e com ela tido uma filha, Lucila, papel da Mariana de Bois. A partir da Lucila, existe uma outra possibilidade dessas duas famílias que disputam o mercado se unirem, porque a Lucila começa a namorar com o irmão da Malvina, o Elias, que é o papel do Beto Bittencourt. Eles fazem um casal jovem com os seus problemas, acertos e desacertos, né? Um envolvimento íntimo, digamos assim, um pouco precoce, que eventualmente, claro, gera consequências, né? Mas nessa casa dos Álvares Toledo, além da grande ambição do Fernando para tomar a Nerta para si, case-se o Tomás com a Malvina ou não, existe um outro conflito interessante, que é o Júnior apaixonado pela madrasta, pela Renata. E eles, eventualmente não, eles realmente chegam a ter um caso, né? O Júnior e a Renata. Então esse é um ponto de interesse, um ponto curioso, né, dessa novela, porque o Júnior é um rapaz interessante, bonitão, assim, que lembra o tipo do Hélio Souto nos anos 60, né? E ele é apaixonadíssimo pela madrasta. Por isso mesmo que ele não teve um casamento, etc, né? Se eu não me engano, ele na novela já foi casado por algum tempo, mas a mulher o abandonou. E ele chega a ensaiar ali um envolvimento com a Pérola, mas na verdade ele quer mesmo é a Renata. Pois bem, quando a Eva está voltando para casa, ela que teve um filho do Tomás, ou do Adão, como queira, o Carlinhos, né? Que é o Giovanni Paravella, hoje um homem feito, né, de 20 e tantos anos, a Eva sofre um acidente e ela acaba morrendo. A Pérola, que está com ela, porque ela não tem família, não tem ninguém, né, ela vai parar no hospital e quando acorda, ela percebe que foi confundida, ali misturaram-se os documentos, etc. E, na verdade, ela está sendo tida por Eva e Pérola dada como morta. Como ela tem o bebê da amiga, que sobrevive, né? O bebê precisa ser cuidado. Ela sabe que a família nunca ligou para Eva. A Eva passou lá 21 anos. E ela não tem ninguém. Então a Pérola tem o estalo, não que ela seja uma aproveitadora, uma menina de mau caráter, não, mas ela tem essa iniciativa de exercer a partir dali aquele papel, né, que foi conferido a ela de Eva. E vai morar com os Pacheco Oliveira, para ódio da Rosália, que tem por aquela menina uma aversão, realmente, ela não gosta dessa neta, né? E problemas para Malvina, claro, porque entre a Pérola, que todos acham que é a Eva, e o Tomás, existe um clima de gato e rato, uma tensão sexual muito grande, a novela toda. Eles são apaixonados, eles chegam, claro, a se envolver propriamente, né? Ele desfaz o noivado com a Malvina a certa altura da novela, a Malvina sofre muito com isso, ela tem crises de ciúme enormes, dá flagras neles, provocados pela
Eva, entre aspas, né, a prima dela, mas eles se gostam realmente, o Tomás e a Eva, ou melhor, a pérola que finge ser Eva, né? Sempre orientada pelo espírito da amiga, a verdadeira Eva, que aparece sempre para conversar com ela e ajudá-la a cuidar do bebê, né? Essa troca das duas, ela acaba não sendo segredo, claro, para aqueles que as viram crescer, a Miss Ellen e um funcionário da escola que depois acaba se infiltrando na casa. Os dois acabam se infiltrando na casa da família. A Miss Ellen como uma espécie de governanta, enfim, né? E o Zacarias, que é o Blota Filho, como motorista. Zacarias deu o nome, registrou o bebê como seu filho, embora não o seja. E toda oportunidade que ele tem de tirar uma vantagem desse fato, chantageando, espizinhando, ele aproveita, né? Entre esses empregados da casa também há a irreverente, engraçada Ivone, que é a Angela Deep. Angela Deep, que você, se não estiver ligando o nome à pessoa, a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E ela tem um sonho de concluir os seus estudos. Ela não pôde estudar na época, vamos dizer, certa, né? E não tem época certa para estudar, tá, gente? Todo tempo é tempo. E aí ela aproveita todo o tempo livre para abrir os livros, pegar os pontos que ela tem para trabalhar na escola, enfim, né? A Ivone quer subir na vida, quer estudar e quer progredir. E é uma das poucas pessoas que responde com boca dura, digamos assim, a tal da Dona Rosália, que é uma velha muito desagradável, né? Desagradabilíssima. Mas, na verdade, aquilo tudo é uma fachada, porque ela é uma mulher sofrida, que foi muito infeliz no amor, e isso explica para nós a origem da pérola, que está na casa com o nome de Eva, né? Aos poucos todo mundo vai sabendo, mas nós, público, logo nos primeiros capítulos já conseguimos mais ou menos, se não entender, desconfiar. A Dona Rosália é mãe da pérola. Ela teve um caso com o médico da família, Dr. Benjamin, que é o Luiz Bacelli, e gerou essa menina já quando ela tinha uma certa idade, né? E o marido, então, passou a puni-la, passou a fazê-la sofrer ao longo do resto da vida que ele teve, né? Por conta desse caso que gerou a menina. A menina foi parar na escola, levada pela Renata. A Renata foi cúmplice da Rosália nessa coisa de encaminhar a filha, né? Fruto do adultério. E uma neta que ela não queria também foi junto, que no caso seria a verdadeira Eva. Mas, na verdade, o filho de Rosália e Carlos, que se chamava Mário, e que eu me lembre, ele não aparece na novela, nem em flashbacks, assim, ele só é citado, porque quando a novela começa ele já está morto, né? Mário havia escolhido uma moça pobre, que a família não aprovava, enfim, para se casar, e ele acabou tendo uma filha com essa moça. Essa filha é a Ana Maria, né? E ela fica sabendo dessa sua condição de neta e herdeira da família quando o Dr. Carlos morre. Ele conta para essa neta por que ele a ajudou, por que ele a levou para trabalhar lá com eles, enfim, né? Para tê-la perto de si, porque por ele não tinha nenhum problema a escolha do filho. Ele amava uma moça, nasceu a neta e é isso aí, né? Na casa nós temos, além dos problemas, as confusões amorosas ali dos jovens da casa e as disputas de poder e influência entre os mais velhos, nós temos nessa coisa de poder e ambição e dinheiro, enfim, um grande mau caráter que é justamente o Laureano. Laureano não vale nada, sempre foi um peso morto lá, trabalhava na empresa por condescendência dos tios, em consideração à sua mãe, a Dona Branca, né? E vende fórmulas, participa de espionagem industrial, vende fórmulas da empresa para a empresa concorrente, tudo porque ele quer jogar, quer ganhar dinheiro fácil, né? O Laureano é esse tipo de pessoa. E ele não hesita em elevar o nível dos seus crimes nessa busca por uma satisfação financeira que ele não consegue ter como fruto do seu trabalho, do seu esforço, do seu talento, da sua competência. Acabei com o homem agora, né? E o Fábio Cardoso, na época, assim como a Lia de Aguiar também, o próprio Rildo Gonçalves, né, alguns nomes dessa novela, a Cléo Ventura, eles estavam um pouco retirados da teledramaturgia convencional, assim, telenovelas, enfim, às vezes até da teledramaturgia como um todo.
foram resgatados pelo SBT, que sempre faz isso, né, com atores que ficam um pouco sumidos, atores radicados aqui em São Paulo, né, baseados em São Paulo. E embora o orçamento da novela fosse bastante menor que o de produções dos anos anteriores, como Éramos Seis, que teve bastante mais dinheiro para gastar, né? As Pupilas do Senhor Reitor, mas o lado bom das novelas do SBT, fora a história, fora, enfim, é o fato de que elas sempre são diferentes das novelas da TV Globo, por exemplo, que é o nosso parâmetro de comparação, né? E resgatam, mostram para nós esses atores que nem sempre são absorvidos ou não são por um tempo longo pela dramaturgia da TV Globo, justamente porque eles moram em São Paulo, às vezes resistem a mudar-se daqui, tem a sua família, tem os seus filhos, tem os seus netos, enfim, né? E como esses nomes que eu citei, tem vários outros, nós temos a Maria Estela, Elizabeth Hartmann, enfim, a Miriam Merler. Do lado dos Pacheco Oliveira, nós temos esse conflito com a Pérola se passando por Eva e, embora seja uma impostora, por assim dizer, ela tem, como eu disse, muito boas intenções, né? Cuida do bebê como se seu filho fosse, né? E tem a ajuda da mãe do bebê, que aparece como fantasma, né? Por assim dizer, e ela ajuda essa família a se entender melhor, né? O significado de família propriamente, né? Vai adoçando a Rosália aos poucos, né? Até porque a Rosália entende, ela logo percebe que a Pérola não é a sua neta, porque ela é a sua filha, né? E as duas têm uma relação difícil também, né? Elas se xingam, se ofendem, se distratam muito, né? Mas porque a Pérola está em busca da sua origem, ela chega a desconfiar que é filha da Renata, porque ela descobre que foi deixada lá pela Renata, e depois fica sabendo que é filha da Rosália, com o Dr. Benjamin, né? E, ao mesmo tempo, ela vai, na ausência do avô, por assim dizer, né? Assume os negócios muito difíceis e especialmente com a parceria da Ana Maria, que é muito competente, e a herdeira sanguínea verdadeira, né? Não que a Eva não seja, mas a gente vai saber por quê, né? As duas têm direito àquele patrimônio. Elas levantam a empresa de volta, né? E, claro, o tumultuado romance com o Tomás. Essa é uma novela que tem muito poucos personagens fixos, de cabo a rabo são só uns 20 e tantos, e algumas participações especiais, né? Além desses nomes no elenco fixo, nós temos também o Tadeu Menezes, que interpretava o Dante, um funcionário da Aquarel e amigo do Tomás, né? Chega a ser usado pela Lucila para fazer ciúme no Elias, né? Enfim. Temos também a Karina Cataldo, que é a Tereza, empregada dos Álvares Toledo, salvo engano da minha parte. O Rony Facchini, que faz uma participação de algum fôlego como um médico, o Dr. Leon, né? Que cuida de um problema de saúde que gera a necessidade de um transplante de medula no bebê, no Carlinhos, né? Eles chegam a viajar para Israel para tratar da criança, né? Porque a medicina é bastante avançada, especialmente para aquele problema que o bebê tinha, né? E o encanto dessa novela estava no enredo muito amarradinho, que apelava bastante para essas nossas emoções, a nossa expectativa de como todo mundo ia reagir quando soubessem que a Pérola não era a Eva, mas que Pérola era também dona da fortuna por ser filha da Rosália, etc, né? Então é uma novela que, na primeira exibição, ali na faixa de 8 da noite, ela não fez tanto sucesso assim. Tinha sua audiência cativa e tudo mais, mas não foi um grande estrondo, como foram outros posteriores, né? Como foi a novela que entrou no lugar dela na época, A Usurpadora, né? Por exemplo. Mas teve ali uma audiência cativa, marcou muito aquela abertura, que era um clipe do Paulo Ricardo, né? Com imagens do elenco, a música era Tudo por Nada, né? Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada, você nunca me disse te amo, mas também não disse que não, né? E essa novela depois o SBT resolveu reprisar entre 2004 e 2005, num horário em que a TV Globo estava um pouco vulnerável, por assim dizer, com novelas que não iam bem no Vale a Pena Ver de Novo. Terra Nostra, principalmente, né? E que é inexplicável, vamos dizer, naquele momento, uma novela que fez muito sucesso, era muito pedida na ocasião, por isso mesmo foi reprisada,
e não deu certo. Então Pérola Negra, nessa primeira reprise principalmente, ela fez um sucesso maior do que quando era inédita. E por isso mesmo ela foi editada de maneira a ter mais capítulos do que da primeira vez. Ela teve 210 capítulos, se eu não me engano, contra quase 200 do original, né? Depois, uma nova reprise entre 2010 e 2011, ali por volta de umas 2 da tarde também, né? Essa novela teve a mesma coisa, um pouquinho mais de capítulos do que a primeira vez, né? A terceira reprise, que foi em 2015, já foi mais condensada, teve 120 capítulos, aí já na casa de 3 horas da tarde. Mas, inclusive nessas promoções de reprise, o SBT fala assim: como você já está acostumado, vem aí nas novelas da tarde do SBT Pérola Negra. Inclusive podiam reprisar de novo, né? Agora vai fazer 25 anos, temos aí vários horários de reprise, vamos colocar novelas nacionais, novelas que vocês mesmos fizeram SBT. A gente gosta. E quem não viu pode ver, né? Vocês não têm um programa aí chamado Quem Não Viu Vai Ver? Pois então, quem não viu vai ver. Pérola Negra é a última novela que foi dirigida pelo SBT sob a batuta do Newton Travesso, que entrou lá para reimplantar o núcleo de dramaturgia no fim de 93, começo de 94, e fez essas novelas do meado da década, né? Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver, Os Ossos do Barão e Pérola Negra foi a última. Depois ele foi para a TV Bandeirantes na ocasião. E a novela foi gravada entre 1997 e comecinho de 98. Ela começou a ser gravada no meio de 97. A previsão era que ela entrasse nesse mesmo horário de 8 e pouquinho da noite, mas no lugar da novela que estava no ar na ocasião, Os Ossos do Barão. Isso não aconteceu, né? O SBT apostou em algumas novelas mexicanas, as novelas da Thalia, né, da trilogia das Marias, Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, e depois, ao mesmo tempo, aí nessa época, foi gravada uma outra novela que estava pronta para ser exibida, que é O Direito de Nascer. Aí, eles foram levando ali ao longo de 97, 98, tinha um outro horário, que era o horário no qual ia ao ar as Chiquititas, né? Que estreou em julho, agosto de 97. Então, o SBT foi levando até que resolveu reativar a exibição de novelas nacionais. Chiquititas era gravada na Argentina, embora com atores daqui, né? Quase todos eles. E esse horário das novelas nacionais, ele não foi reativado com nenhuma das duas novelas que estavam gravadas, prontas para ir ao ar, e sim com uma novela nova que foi implantada a toque de caixa chamada Fascinação, do Valcir Carrasco. Quando ia terminar a Fascinação, em outubro de 98, por aí, Silvio Santos resolveu exibir para suas colegas de trabalho lá no auditório, né, nos bastidores das gravações do seu programa, trechos de duas novelas, Pérola Negra e O Direito de Nascer, que estavam gravadas. O auditório gostou mais de Pérola Negra, então foi Pérola Negra que ele colocou no ar. Né? E O Direito de Nascer só seria exibida pelo SBT quando terminou uma reprise de Éramos Seis em 2001. E fez sucesso na época, dava sempre ali acima de 10 pontos de audiência, o que a emissora queria e precisava, né? Por ser uma produção independente, já foi reprisada algumas vezes, mas nunca pelo próprio SBT. Infelizmente, inclusive, porque é uma novela bastante interessante, como é a Pérola Negra, que tem um público cativo, marcou uma geração, para muita gente é uma das novelas mais marcantes, mais representativas do SBT, e é mesmo, né? Apesar de ter uma produção barata, ela demonstra que não é preciso você gastar rios e rios de dinheiro, às vezes, para uma grande produção, se o enredo não fisgar o público, se não for uma novela cativante, emocionante, que também te faça dar risada, enfim. E também não precisa ter 977 personagens, uns 20 e tantos ali, tá bom, desde que bem manejados. 25 anos atrás estava no ar Pérola Negra, com direção, além do Newton que eu citei, né, do Henrique Martins e do Antonino Seabra. E quem sabe logo mais não é reprisada de novo, ou refeita, né? TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você e obrigado pela audiência. Tchau!